Uma boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Caiei, Porto Rico, e aos que estão através da internet e através da televisão. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abençoe, e nos fale diretamente à nossa alma, e nos permita compreender a morte de Jesus Cristo e a bênção tão grande que ganhou para nós, Cristo, na cruz do Calvário. Em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Hoje, Sexta-feira Santa, conforme ao costume do cristianismo, temos o tema, o mistério da morte do Senhor Jesus Cristo, para o qual vamos ler em São Mateus, capítulo 27, versículos 35 em diante, aonde diz: Quando o viram crucificado, repartiram entre si suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si a minha vestimenta. Sobre a minha roupa lançaram sorte, e sentados o vigiavam ali. E colocaram sobre a sua cabeça a causa de sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, crucificaram com ele 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam o injuriavam, meneando a cabeça e dizendo: Tu que derrubas o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se eres Filho de Deus, desce da cruz. Desta maneira também os principais sacerdotes, escarnecendo dele, com os escribas e os fariseus e os anciãos, diziam: Salvou os outros, salve a si mesmo, se pode salvar. Se é o Rei de Israel, desce agora da cruz, e queremos em ti. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. O mesmo também lhe injuriavam os ladrões que estavam crucificados com ele. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora 9. Perto da hora 9, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam diziam, ao ouvi-lo: Chama por Elias. Ele chama por Elias. Este chama por Elias. E no mesmo instante, correndo um deles, pegou uma esponja e a embebeu-a em vinagre, e colocando em uma cana, lhe deu de beber. Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mas Jesus, tendo outra vez clamado com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E se abriram os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que tinham dormido se levantaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, vieram à santa cidade e apareceram a muitos.
Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita compreender o mistério da morte de Cristo e a bênção que há aí para cada filho e filha de Deus. Pode se sentar, por gentileza. O mistério da morte do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Messias, a vinda do Senhor ao povo hebreu. Eles já estavam esperando e também estavam esperando a vinda de Elias, conforme as profecias bíblicas, para o tempo em que Jesus veio há 2000 anos atrás. Tinha que vir o Messias, conforme a profecia, o filho de uma mulher seria o que feriria ao diabo a serpente na cabeça. Mas a serpente e a semente da serpente feriria ao filho, a semente da mulher, no calcanhar. Ou seja, nos calcanhares seriam feridos. Agora, vejam vocês a profecia. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, disse Deus à serpente, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Agora, vejam aí a profecia da vinda do Messias e da morte do Messias na cruz do Calvário. Agora, a humanidade se pergunta: e por que Cristo morreu há 2000 anos atrás, sendo o rei de Israel, sendo o Messias prometido que o povo hebreu estava esperando? Porque o rejeitou e pediu a sua morte. E o Império Romano matou ao Messias. Agora vejam, o povo hebreu e o povo romano são culpáveis da morte de Cristo, do Messias, em sua primeira vinda. O povo hebreu tem estado recebendo o juízo divino por estes 2000 anos aproximadamente que transcorreram, porque o sangue do Messias tem sido encontrado em suas mãos. O sangue derramado por Cristo tem sido encontrado em suas mãos, e por isso tem sido demandado juízo divino. Tem sido demandado o sangue do Messias da mão do povo hebreu, mas também o Império Romano, o reino dos gentios, em sua quarta etapa. Vejam vocês, também é responsável pela morte do Messias. E o Império Romano foi quem executou o desejo do povo hebreu, ou seja, matar o Messias em sua primeira vinda. E, consequentemente, o Império Romano é culpado da morte de Cristo. E, ao ser o Império Romano culpado, é o Império dos Gentios, ou o Reino dos Gentios, que estava naquele tempo na etapa, no Império Romano, que é a quarta etapa, representado nas pernas de ferro. E é na segunda parte, ali está a primeira parte do Império Romano, a primeira parte deste quarto império dos gentios. E então a segunda parte do Império dos Gentios, para o tempo final, para a segunda vinda de Cristo, se encontrará nos pés de ferro e de barro cozido. E este é o tempo onde Deus demandará das mãos do Império dos Gentios o sangue de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue de Cristo tem estado à disposição de todo ser humano, para que não seja encontrado em suas mãos, mas no seu coração.
Porque o sangue de Cristo encontrado na mão das pessoas demanda juízo divino sobre a pessoa, mas o sangue de Cristo encontrado no coração das pessoas faz com que a misericórdia de Deus seja estendida sobre a pessoa e se produza a reconciliação desta pessoa com Deus e de Deus com essa pessoa. E esta reconciliação começa no interior. E no último dia, encontraremos que no exterior também estaremos reconciliados com Deus, porque seremos transformados e teremos então um corpo eterno, e assim estaremos fisicamente também reconciliados com Deus. Agora, vejam vocês, a morte de Cristo foi efetuada 2000 anos atrás, no dia em que o Cordeiro Pascual era sacrificado, o qual vinha desde o tempo da saída do Egito, aonde sacrificaram o Cordeiro Pascual no dia da véspera da Páscoa. E o sangue do Cordeiro Pascual foi aplicado sobre a verga e os umbrais da porta da entrada de cada casa dos hebreus. E dentro o cordeiro foi colocado ali assado e foi comido dentro pelas pessoas que estavam dentro de suas casas, com as suas famílias, para que assim o primogênito de cada família pudesse continuar vivendo. Pois em toda casa que não estivesse o sangue aplicado na verga, no marco, a morte entraria e mataria ao primogênito da casa. Agora vejam como a morte do Cordeiro Pascual e o seu sangue aplicado na casa onde estaria cada primogênito, livrava a cada primogênito do quê? Da morte. E agora o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nos livra da morte e nos dá vida eterna. Agora vejam como no Antigo Testamento a morte de Cristo foi representada na morte de todos os animaizinhos que eram sacrificados para a paz e a reconciliação do povo hebreu com Deus. Cristo é o Cordeiro Pascual e é também o bode que foi sacrificado no dia da expiação. O dia da expiação, cada dia 10 do mês 7º de cada ano, se sacrificava o bode da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Todos esses sacrifícios oferecidos a Deus eram tipo e figura do sacrifício de Cristo, realizado na cruz do Calvário. Agora, por que Cristo teve que morrer por nós? Cristo teve que morrer por nós, porque quando o ser humano caiu no jardim do Éden, a raça humana completa foi destituída da glória de Deus. E a raça humana completa estava representada em Adão e Eva. E daí em diante, todo ser humano que viria a esta terra, viria através da união de um homem e de uma mulher, em suas relações íntimas, e consequentemente teria um corpo mortal, corruptível e temporário. E também teria um espírito do mundo, na permissiva vontade de Deus que lhe seria dado ao nascer a pessoa. E viria a viver apenas por uma temporada nessa terra, neste corpo terreno. São Paulo chama este corpo animal. Assim ele o diz em 1 de Coríntios, capítulo 15 e versículo 44 em diante diz:
Vejamos 42 em diante. 1 Coríntios 15, 42 em diante diz: assim também é a ressurreição dos mortos. Se semeia em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, ressuscitará em um corpo imortal, incorruptível. Se semeia em desonra, ressuscitará em glória. Se semeia em fraqueza, ressuscitará em poder. Se semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Existe corpo animal e existe corpo espiritual. O ser humano, o primeiro que recebe da caída para cá, é um corpo animal, porque foi um animal que enganou a Eva. E, consequentemente, a raça humana teve que conseguir um corpo animal. Mas, para os filhos e filhas de Deus, Cristo estabeleceu o novo nascimento. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, a pessoa, e lavar os pecados no sangue de Cristo, e receber o seu Espírito Santo, recebe um Espírito teofânico do céu, da sexta dimensão, ou seja, do paraíso, e entra então para o programa, já entrou então ao programa de vida eterna, entrou ao programa de uma nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. E então, no último dia, a pessoa terá um corpo eterno, o qual Cristo lhe dará, na ressurreição dos mortos em Cristo, aos que já partiram, e aos que estamos vivos seremos transformados, conforme a promessa divina, e teremos um corpo eterno. Já não teremos um corpo animal, mas um corpo celestial. Um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim também está escrito: foi feito o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas o espiritual não é primeiro, mas o animal. Então vem o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Como é o terreno, tais também os terrenos. E tal celestial, tais também os celestiais. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Ou seja, que teremos um corpo físico eterno e glorificado, como o de nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito teofânico da sexta dimensão, dentro deste corpo eterno. E assim seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Dentro do corpo teofânico estará nossa alma, e o corpo teofânico estará dentro do corpo físico e eterno que Ele nos dará. E isto Ele o prometeu para o último dia, como nos é dito em São João, capítulo 6, versículo 40, onde diz: esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora vejam vocês, que para os crentes em Cristo, que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, se o corpo físico deles, o corpo mortal, o corpo animal, se morreu, não tem nenhum problema. De todas as maneiras, este corpo não é eterno, é temporário, é mortal. Cristo nos dará um novo corpo. Se o nosso corpo físico morrer, e se o nosso corpo físico permanecer até que os mortos em Cristo sejam ressuscitados, então receberemos uma transformação
e assim obteremos um novo corpo, um corpo eterno. Agora, vejam o porquê nós estamos vivendo neste corpo mortal, corruptível e temporário, por causa da queda no jardim do Éden. Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal. A Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal. E a morte, o pecado entrou por um homem, a raça humana. E, consequentemente, a morte, porque o pagamento do pecado é morte. E, vejam vocês, como a raça humana, em sua infância, caiu. De onde? Da vida eterna. Caiu em morte. Ao cair em pecado, o ser humano. Agora, a Escritura nos diz, no capítulo 2, versículo do 9 em diante diz, vemos aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, a Jesus, coroado de glória e de honra, por causa do padecimento da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Agora vejam que tudo estava planejado por Deus para que acontecesse assim. Porque convinha aquele por cuja causa são todas as coisas, e por quem todas as coisas subsistem, que havendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o autor da salvação deles. Porque o que santifica e os que são santificados, todos são de um, pelo que não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei a meus irmãos teu nome. No meio da congregação te louvarei, e outra vez eu confiarei nele. E de novo, eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Agora vejam vocês. Todos os filhos de Deus que virão a serem manifestados neste planeta Terra, chegam a ser filhos de Deus através de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Através do novo nascimento, obtemos um novo corpo, um corpo teofânico, um espírito teofânico. E, consequentemente, temos nascido como filhos, então, como filhos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, porquanto os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou do mesmo, para destruir, através da morte, ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo, e livrasse a todos que, pelo temor da morte, estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Porque certamente ele não socorreu os anjos, mas ele socorreu a descendência de Abraão, pelo que deveria ser em tudo semelhante a seus irmãos, para chegar a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que a Deus se refere, para expiar os pecados do povo. Pois quanto ao que ele mesmo padeceu, sendo tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Agora vejam, como Cristo veio à semelhança dos filhos e filhas de Deus, que estariam vindo nesta forma humana. Ele veio em forma humana, mas seu corpo foi criado por Deus. Portanto, veio
sem pecado. Ele veio sem pecado para tomar os nossos pecados e morrer pelos nossos pecados, para que a morte que cada um de vocês teria que recebê-la, Cristo a receber. E quando Cristo morreu, vocês sabem o que aconteceu? Lembrem-se que a morte de Cristo já estava ordenada por Deus desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que isso não surpreendeu a Deus, mas cumpriu o propósito de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, 19 ao 23 diz: mas, aqui mostrando a forma em que fomos resgatados por Cristo e seu sangue, diz: mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, já destinado desde antes da fundação do mundo. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Isso já estava destinado no programa de Deus, na mente de Deus. Por isso, foi depois falado em Gênesis e em diferentes profecias de que isto ocorreria desta maneira, dessa forma. Mas manifestado nos últimos tempos, por amor de vós. Foi manifestado nos últimos tempos a vinda e a morte de nosso amado Salvador. A vinda e a morte do Rei de Israel. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. Consequentemente, começaram os últimos dias ou os últimos tempos. Sendo assim, se cumpriu o que foi dito, mas manifestado nos últimos tempos, por amor de vós e por amor de mim também, Deus manifestou a primeira vinda de Cristo, e mediante o qual crestes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança tivessem em Deus, tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade, mediante o Espírito, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos uns aos outros ardentemente, de coração puro, sendo renascidos, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Agora, podemos ver que a primeira vinda de Cristo e a sua morte na cruz do Calvário estava programada por Deus, desde antes da fundação do mundo, para poder redimir a toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Estes são os filhos e filhas de Deus, que viriam a este planeta Terra primeiramente em um corpo mortal, corruptível e temporário, e com o espírito do mundo, mas que receberiam a Cristo como Salvador, e lavariam seus pecados no sangue de Cristo, e receberiam o seu Espírito Santo, e obteriam assim o novo nascimento, e entrariam ao programa de vida eterna, ao programa de uma nova criação que Jesus Cristo estaria realizando e, consequentemente, estaria primeiro nos dando o Espírito teofânico da sexta dimensão, para assim estar como Cristo esteve no tempo de Adão, no tempo de Sete, no tempo de Enoque, no tempo de Noé, no tempo de Abraão. Em todos estes tempos, esteve o seu corpo teofânico aí e realizou diferentes trabalhos correspondentes ao seu ministério, ao seu corpo teofânico, e enviou profetas em diferentes eras e dispensações,
e mesmo apareceu em forma visível a alguns profetas. E quando viram, disseram que era um homem, um varão, o qual é o mesmo Deus, em seu corpo teofânico, chamado o anjo de Jeová, ou o anjo do pacto, ao qual Moisés lhe perguntou o seu nome, e ele lhe deu 4 consoantes, as quais é dito que são impronunciáveis para o povo hebreu e para os demais seres humanos. E estas 4 consoantes, Y, H, W, H, são as letras com as quais o anjo do pacto, o anjo de Jeová, se identificou, ou identificou-se, ou identificou essas letras como seu nome, mas que nas traduções colocaram Jeová, porque eles acrescentaram às consoantes algumas letras, mas em realidade, a realidade da pronúncia deste nome não é Jeová. Agora, encontramos que da mesma forma em que estava Jesus Cristo antes de ter o seu corpo físico, o qual se encontrava em seu corpo teofânico, e por essa razão podia dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Também havia dito. Agora podemos ver porque Jesus podia dizer que ele existia antes de Abraão. Porque ele existia antes de Abraão e existia antes que Adão também. Porque ele é o Jeová do Antigo Testamento, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual aparecia em meio ao povo hebreu, em carne humana. E isto foi a vinda do Messias, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Sem o seu sacrifício na cruz do Calvário, a raça humana já teria desaparecido do planeta Terra. Pois Cristo disse, se o grão de trigo cair em terra não morrer, ele fica só. E o que acontece com os demais seres humanos? Tinham que desaparecer no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque o juízo divino era demandado naquele dia. E o juízo divino teria caído sobre toda a raça humana. Mas Jesus tomou os nossos pecados, ele sendo imortal, ele não podia morrer, porque estava sem pecado. E uma pessoa sem pecado é uma pessoa que viverá eternamente. Por isso Cristo disse, o que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Não morrerá eternamente. Ou seja, a única coisa que morre é o corpo físico, mas Cristo lhe dará um corpo eterno. No último dia, na ressurreição dos mortos em Cristo, e transformação de nós, os que vivemos. Agora, Cristo, ao não ter pecado, não podia morrer. Ele disse, ninguém me tira a vida. Agora ele também disse, eu a coloco por mim mesmo, para tornar a tomá-la. Para que ele pudesse morrer, ele tomou os nossos pecados. E o pagamento do pecado que tinha que cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E por isso, vejam vocês, porquanto o pagamento do pecado é a morte, ele teve que morrer. E teve que ir ao inferno. Porque este é o lugar que corresponde a todo pecador. Depois que termina os seus dias aqui na terra. Agora,
Vejam o porquê que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. Para assim tirar os nossos pecados. Ele os levar por nós, morrer por nós, pagar a pena do pecado. E é como quando a pessoa tem uma dívida grande, seja no banco ou alguma pessoa. Se essa pessoa não pode pagar a dívida, está em graves problemas. Perderá tudo, porque o banco reclamará em juízo tudo o que pertence à pessoa. Automóveis, casas, propriedades, tudo a pessoa poderá perder. E agora, vejam vocês, o ser humano que tiver uma dívida, a dívida do pecado, perderá tudo, porque o pagamento do pecado é a morte. Perderá o direito de viver eternamente. Mas o banco, se uma pessoa ou a dívida de alguma pessoa se apresentar, e se alguma outra pessoa se apresentar e pedir a dívida dessa pessoa que está endividada e diz, eu vim pagar a dívida, essa dívida. Eles lhe dizem, pois essa aqui é quanto deve. Agora vejam vocês, essa dívida nossa era grande e o pagamento era a morte. E se uma pessoa pega a dívida de outra pessoa e paga, se você estiver devendo em um banco $1 milhão, e a outra pessoa paga por você, diz então, eu vou pagar a dívida dessa pessoa, e paga então por você, quanto você deve ao banco? Não lhe deve nada. O banco não pode ir à corte para demandar de você e tirar, para cobrar de você, tirar suas propriedades. Não pode cobrar de você. Ou não pode lhe prender por não pagar uma dívida, porque a dívida já ficou paga. E se ficou paga a dívida, você, quanto você deve? Não deve nada. E agora? Somente deve ao agradecimento ao que pagou a dívida. E nós não cansamos de dar graças a Cristo, porque pagou nossa dívida na cruz do Calvário. Pagou com o que Deus demandava, a morte do devedor. E por isso teve que ir ao inferno, diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. O que morreu foi o corpo físico, diz, mas vivificado em Espírito, no qual ele também foi e pregou os espíritos encarcerados. Foi e pregou em quê? No Espírito, ou seja, em seu corpo teofânico. Teve que descer ao inferno. Veja onde tinha que descer. Cada filho de Deus e cada pecador. Aí é que desce. E agora? Cristo teve que descer ao inferno. E ali pregou os espíritos encarcerados, os quais em outro tempo desobedeceram, quando uma vez a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, é como dizer, 8 foram salvas pela água. Pregou a quem? Aquelas pessoas que viveram no tempo de Noé, e mesmo antes do tempo de Noé, mas que foram desobedientes à palavra de Deus.
os que viveram no tempo de Noé e não creram na mensagem de Noé e em seu profeta, e o profeta de Deus, o qual foi Noé, vejam vocês, para onde foram? Para o inferno, quando morreram pelo dilúvio. 8 pessoas somente se salvaram naquele tempo. E agora vejam vocês, Cristo foi e pregou a estas pessoas lá, não para a salvação, mas que censurou a incredulidade deles e confirmou e vindicou que Noé era seu profeta para aquele tempo. Então encontramos que Cristo passou ao paraíso, do qual vamos falar mais adiante. Ou seja, estaremos falando no domingo, pela manhã na tarde, com relação a Cristo no paraíso. Se tiver tempo, se nos der tempo nessa tarde, e nós falaremos da ressurreição de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estaremos falando da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual antes de morrer, teve um ministério de 3 anos e meio aqui na terra, pregando às pessoas que estavam vivendo sobre a terra, mas depois foi ao inferno, a 5ª dimensão, e continuou pregando ali, e ali ele obteve a vitória, e tomou as chaves do inferno e da morte, as tirou do diabo, e ressuscitou. Passou ao paraíso, depois ressuscitou. E isso nós vamos deixar aí pendente para as próximas conferências. Agora podemos ver que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e teve que ir ao inferno e estar ali, em um lugar terrível, mas esteve ali, aproveitando bem o tempo, ou seja, pregando as almas que estavam ali encarceradas. E no inferno, pois existem diferentes lugares, como também existem aqui nessa terra. Podemos dizer que nessa terra há diferentes lugares chamados nações. E assim também, no inferno, a 5ª dimensão, existem diferentes lugares. E também no paraíso, a 6ª dimensão, existem diferentes lugares. Por isso é que quando o precursor da segunda vinda de Cristo esteve no paraíso, antes dele terminar os seus dias aqui na terra, quem foram os que o receberam? Os convertidos dele. Não apareceram ali os convertidos dos outros anjos mensageiros das eras anteriores a ele, porque eles estavam com os seus anjos mensageiros no lugar aonde tinham que estar, lá na 6ª dimensão, mas em certo lugar, ali na 6ª dimensão. Agora, podemos ver que existem diferentes dimensões e todos queremos, pois, a melhor dimensões, as melhores dimensões, que são a 6ª e a 7ª dimensão. Mas há que se viver nessa dimensão de luz, tempo e matéria, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando os nossos pecados no sangue de Cristo e tendo o Espírito de Cristo, obtendo o Espírito de Cristo para sim ter o novo nascimento, ter o corpo teofânico da 6ª dimensão, para, ao terminar os nossos dias aqui na terra, ir viver no paraíso neste corpo teofânico. Mas se termina o tempo e os mortos em Cristo ressuscitam, quando nós vejamos, se estivermos vivos, então receberemos uma transformação. Porque já temos a transformação interior, nos falta apenas a transformação exterior do corpo animal a um corpo celestial. E assim, então, estaremos à semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo com um corpo eterno e também a imagem de Cristo com um corpo teofânico da 6ª dimensão, como o corpo teofânico de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver o porquê Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, lá em Jerusalém.
O povo hebreu tinha que estar cego, como a Escritura dizia, para não ver, não compreender que Jesus de Nazaré era o Messias prometido para o povo hebreu e rei de Israel, que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vestido de carne humana, visitando o seu povo, Israel. Agora temos visto a primeira crucificação, a morte de Cristo em sua primeira vinda, a qual foi tipificada na rocha que Moisés feriu com a sua vara, lá no deserto, para dar água para o povo hebreu. Na segunda ocasião em que Moisés feriu uma rocha, a qual representava Cristo, aquela rocha representava Cristo em sua segunda vinda. E Deus disse: fala a rocha e te dará água para todo o povo. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Feriu a rocha com a sua vara. E Deus cirou com Moisés. Ele disse: porquanto não me glorificaste, não passarás com o povo a terra prometida. E porque Deus iria cirar com seu profeta Moisés, um profeta dispensacional, porque Deus lhe disse que falasse a rocha, e Moisés fere a rocha. Porque aquela rocha representava a Cristo em sua segunda vinda. E a rocha seria ferida uma só vez, na cruz do Calvário. Cristo, a rocha, a pedra não cortada por mãos, em sua primeira vinda seria ferida essa rocha, lá na cruz do Calvário. Mas em sua segunda vinda, não, seria ferida essa rocha. Não se realizaria uma segunda crucificação. Por quê? Com o sacrifício de Cristo em sua primeira vinda, bastava para todos os filhos de Deus serem redimidos. E agora, porquanto Moisés feriu a rocha, uma segunda ocasião, quando teve que trazer água para o povo em outro lugar, encontramos que rompeu o tipo e figura da segunda vinda de Cristo, sem ser ferido. E agora, a segunda vinda de Cristo receberá uma segunda crucificação. Ou seja, haverá uma segunda crucificação. Isto é, na segunda vinda de Cristo. Mas, porquanto não pode ser uma crucificação física, tem que ser uma crucificação espiritual. E na segunda vinda de Cristo, haverá pessoas que falarão contra o cumprimento da segunda vinda de Cristo, ao não entenderem o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Isso lhe será contado para essas pessoas como uma segunda crucificação de Cristo. E o juízo divino cairá sobre essas pessoas. Agora, este é um mistério que neste tempo final estará sendo manifestado na vinda do Filho do Homem com seus anjos, no cumprimento da sua vinda. Haverá grandes líderes religiosos que também se levantarão contra a segunda vinda de Cristo, como se levantaram grandes líderes religiosos do povo hebreu contra a primeira vinda de Cristo. E será contado da mesma forma os que se levantarem contra a segunda vinda de Cristo. Agora, para este tempo final, tudo o que aconteceu lá, literalmente, fisicamente, acontecerá espiritualmente também.
Mas, para este tempo, vejam vocês, a crucificação de Cristo é no espiritual. A crucificação da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo descendo ao inferno, à quinta dimensão, e pregando as almas encarceradas, será a manifestação da segunda vinda de Cristo, produzindo os grandes milagres e maravilhas, quando já a porta da misericórdia tiver sido fechada, quando já tenham entrado todos os escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo e tenha se completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo e tenham recebido já a intercessão de Cristo no lugar santíssimo do templo que está no céu e já tenham obtido sua misericórdia, a misericórdia de Cristo. Então, Cristo descerá, manifestar em toda a sua plenitude, sairá do trono de intercessão no céu e se manifestará através de carne humana, através do mensageiro que ele tenha para a era da pedra angular, a dispensação do reino, usando-o neste tempo final. E aí haverá um aperto grande neste tempo e haverá uma manifestação grande da plenitude de Deus. Será a plenitude de Cristo manifestada e estará realizando grandes sinais e maravilhas. Estará sendo pregado o evangelho do reino aos perdidos que não poderão receber a salvação, já porque a porta já estará fechada. Cristo já terá terminado sua obra de intercessão no céu, no templo que está no céu. Portanto, estará manifestado em toda a sua plenitude, através de carne humana, em seu anjo mensageiro, e estará pregando as almas que já não têm oportunidade de receberem a Cristo como seu Salvador, porque a porta já terá sido fechada, a porta da misericórdia e a porta da dispensação da graça estará fechada. Cristo é esta porta e já não haverá mais oportunidade para entrar. Sendo assim, isto está para acontecer mais adiante. Todavia, a misericórdia da parte de Cristo, porque todavia ele está no trono de intercessão no céu, fazendo intercessão, até que entre até o último de seus escolhidos, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E Cristo está em Espírito Santo, manifestando-se de era em era, através de cada mensageiro de cada era, e neste tempo final, na era da pedra angular, através de seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E, através de seu anjo mensageiro, coloca os ministérios de Moisés pela segunda vez, o de Elias pela quinta vez, o de Jesus pela segunda vez. Na vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado, velado e revelado através de seu anjo mensageiro. Contra esta manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, falarão algumas pessoas contra, e lhes será contado isto como uma segunda crucificação de Cristo às pessoas que o fizerem. E agora, vejam vocês, Cristo é a palavra, o verbo, e ele vindo no último dia em carne humana, será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo disse que quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos, em espanhol.
Agora vejam vocês. O que para este tempo final estará acontecendo, o qual será paralelo à primeira vinda de Cristo, seu ministério, lá, em meio ao povo hebreu, e a sua morte na cruz do Calvário, e então sua ressurreição e ascensão ao céu. Tudo isto estará se repetindo em um plano espiritual no último dia. E assim como Cristo realizou todas aquelas promessas, as cumpriu, para este tempo final, estará cumprindo as que foram prometidas para o último dia. É por isso que, assim como ressuscitaram com Cristo os santos do Antigo Testamento, e então ascenderam com Cristo 40 dias depois ao céu, assim também nós seremos transformados, e os mortos em Cristo serão primeiramente transformados, e depois de estar aqui de 30 a 40 dias, ascenderemos ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, à casa de nosso Pai Celestial. Agora, podemos ver que há um programa divino, o qual está sendo realizado desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós somos parte deste programa divino. Não podemos ignorar a nossa parte neste programa divino. E nesse programa divino, nos tocou a nós a melhor parte do programa de Deus. Nos tocou a nós a parte dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus, que estariam vivendo neste tempo final. Como tocou a melhor parte aos escolhidos de Deus das diferentes eras da igreja gentia, das 7 eras da igreja gentia no tempo em que eles viveram. Mas nossa parte é muito melhor do que a que eles tiveram. Agora, as cordas nos caíram em lugares eleitosos, e grande é a herança que nos tocou a todos nós. Estamos vivendo no tempo em que já o sacrifício pelo pecado foi efetuado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. E se fez realidade em nós quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebemos o seu Espírito Santo. E assim fomos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção, ou seja, para o dia da transformação de nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Agora nos encontramos em uma etapa muito importante no programa divino, aonde obteremos a redenção do corpo, ou seja, o corpo novo que Ele prometeu para cada um de nós. E vamos terminar os nossos dias neste corpo animal, este corpo mortal, corruptível e temporário. E se foi bom viver neste corpo mortal, corruptível e temporário, que é um corpo animal, como será no novo corpo, que é um corpo celestial? Um corpo como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Será a coisa maior que tenhamos experimentado na nossa vida, dentro de um corpo, e nunca deixaremos este corpo eterno que receberemos. Agora, se no programa de Deus não estivesse desenhado tudo o que ocorreu,
que teria acontecido? Pois então o ser humano não teria caído no jardim do Éden e, consequentemente, nós teríamos vindo à existência neste planeta Terra. Não neste corpo mortal, corruptível e temporário, mas teríamos vindo à existência por criação divina em um corpo imortal. Mas Deus, em seu programa, determinou que passaríamos uma temporada em corpos mortais e teríamos esta experiência única, a qual nunca mais se repetirá para nós. É uma experiência única na qual nós somos colocados neste planeta Terra para fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, para, no último dia, então, obter a imortalidade física também. Já obtivemos a imortalidade espiritual, ou seja, a imortalidade do espírito, ao obter um corpo, um espírito teofânico da sexta dimensão. E obtivemos também a imortalidade que todo ser humano deseja obter. Cristo disse: o que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão pelo seu ventre. Isto é, o Espírito de Cristo vindo à pessoa que crê em Jesus Cristo, e produzindo assim um novo nascimento. Ele também disse, em São João capítulo 11, versículos 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Agora vejam vocês. Ao dizer que não morrerá eternamente, se refere ao corpo, porque o corpo é mortal e morre, mas ressuscitará a pessoa em um novo corpo, se for um crente em Cristo, porque esta promessa é para os crentes em Cristo. Ele disse: o que vive e crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Agora, vejam vocês que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era necessário. De outra forma, não estaríamos aqui vivendo neste tempo final. Apenas estaria Jesus Cristo vivendo neste planeta Terra, caminhando de um lado para o outro, em seu corpo de carne, mas sem nenhuma outra pessoa aqui na Terra. Agora, Deus deu à raça humana uma extensão de vida para que busquem a vida eterna. A porta da misericórdia algum dia será fechada, mas o importante é que estejamos dentro da casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, neste tempo final. É o lugar onde Ele está chamando e juntando a todos os seus escolhidos que vivem neste tempo final, ou seja, no último dia. E quando entrar o último, terá se completado o número dos escolhidos de Deus, do corpo místico de Jesus Cristo. E então se fechará a porta, como aconteceu quando as virgens prudentes entraram com Cristo às bodas, e se fechou a porta. Os que ficaram fora ficaram para a grande tribulação, onde haverá o choro e o ranger de dentes. Agora, temos visto o mistério da morte
de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Senão, não estaríamos hoje aqui. Ele tomou os nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. E agora, quanto você deve? Ele pagou tudo. Nós não tínhamos com que pagar o preço da redenção. Ele pagou o preço da redenção com sua própria vida, para que nós pudéssemos viver eternamente. Não é por casualidade que nós estamos vivendo aqui na Terra. Não é por casualidade que nós aparecemos neste tempo, neste planeta Terra, nestes corpos mortais. Não é por casualidade, é por predestinação, por eleição divina. É por escolha de Deus, escolha divina. Quantos de vocês falaram com Deus e disseram, eu quero aparecer no fim do tempo, vivendo? Nenhum de vocês falou a Deus que queria viver nesse tempo. Foi Deus o que escolheu. O que cada um de vocês, e eu também, viéssemos para viver em carne humana, neste planeta Terra, neste tempo final. Para fazer contato com Cristo e o seu programa correspondente a este tempo final. E ser chamados e juntados em sua igreja, seu corpo místico de crentes, na etapa da era, da pedra angular. E aí estar tranquilos e selados com o Espírito de Cristo para ser transformados neste tempo final. Nós que vivemos, os que ficarmos vivos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, ou seja, que todos que estivermos vivos, quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, seremos transformados. Alguns dos nossos poderão partir. E se algum partir, pois, enviam saudação para os que estão no paraíso e lhe dizem que tudo está se cumprindo conforme a como foi prometido. E que em breve eles regressarão. Ou quem sabe, eles vão explicar a vocês, ou alguns de vocês que forem antes, que já em breve vão ressuscitar em corpos eternos e estarão conosco neste tempo final. Agora, vejam vocês, vão aparecer aos escolhidos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, deste tempo final. Eles aparecerão. A igreja em meio à igreja de Jesus Cristo, na etapa correspondente a este tempo final e no território onde estiver se cumprindo essa etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, vejam vocês, José morreu. José, o filho de Jacó, ele morreu. Morreram Abraão, Isaque, todos eles morreram. Encontramos que José morreu no Egito, e então seu corpo foi levado à terra de Israel. Outros morreram em diferentes lugares, mas quando ressuscitaram com Cristo, apareceram onde? Em Jerusalém, que foi o lugar onde Cristo estava, crucificado. Então foi sepultado, e então ressuscitado. E agora para o tempo final, onde estivesse cumprindo a etapa da era da pedra angular, e aonde estivesse abrindo a dispensação do reino, será o território que dará as boas-vindas aos mortos em Cristo, quando ressuscitarem, neste tempo final.
estarão compartilhando conosco nesse tempo final. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que quando nos vejamos, seremos transformados. Aonde tem que parecer então? Pois é então aonde serão transformados os que os verão. Aonde estarão? Os escolhidos de Deus que vão ser transformados? É que vão aparecer. Os escolhidos das eras passadas ressuscitarão em corpos eternos. Agora podemos ver a bênção tão grande que temos, a qual será cumprida nesse último dia. Lhe daremos as boas-vindas aos mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos eternos. Aparecerão a muitos, como apareceram a muitos 2000 anos atrás, os que ressuscitaram com Jesus Cristo, do qual vamos falar no domingo pela manhã, se Deus quiser. Agora, temos visto a importância da morte de Cristo na cruz do Calvário. Temos visto que era necessária a sua morte na cruz do Calvário, no dia em que ele morreu. Não poderia ser em outro dia. Tinha que ser naquele dia. O governo deu as costas para Cristo e deixou que caísse sobre ele a pena máxima, que é a pena de morte, para agradar a religião hebraica. A religião hebraica deu as costas para Cristo e pediu sua morte, pois o condenou como um blasfemo, porque havia dito que era filho de Deus. E o sumo sacerdote e o representante da religião hebraica perguntou a ele: és tu o Cristo, o Filho do Deus vivente? Jesus lhe disse: tu disseste. Em outro dos evangelhos, lhe disse abertamente: já vos tenho dito antes, e não tendes crido. E o sumo sacerdote rasgou suas vestimentas sacerdotais e disse: blasfemou. E lhe pergunta aos do concílio do Sinédrio o que eles pensavam sobre aquilo. E eles disseram: é digno de morte. O sentenciaram à morte, mas porquanto o povo hebreu não podia executar, a nenhuma pessoa não podia efetuar a morte de nenhuma pessoa, mesmo que o sentenciaram à morte, porque era o Império Romano o que tinha a parte do governo e era o que podia matar alguma pessoa sentenciada à morte, e por esta causa pediram ao governo romano que crucificassem, porque havia sido encontrado, segundo o sumo sacerdote, culpado de morte. O sumo sacerdote do concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio. Agora, podemos ver que não teve um juízo justo. Podemos ver que não o teve da parte da religião, nem da parte do governo, ou seja, da política, mas que por conveniências religiosas e conveniências políticas preferiram condená-lo à morte e crucificá-lo lá, em Jerusalém. Mas todos estavam conscientes que nenhum mal ele havia feito.
Ele era inocente, mas foi sentenciado como culpado com a pena capital, a morte na cruz. Essa era a pena máxima do Império Romano. E caiu sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas tudo já havia sido ordenado por Deus. E agora, sua morte na cruz do Calvário foi para a bênção de todos nós. Vejamos em sua morte a bênção que ele ganhou para nós, que ele ganhou para todos nós. Agora, nós não temos que ir ao inferno, tampouco temos que morrer eternamente. Apenas morre parcialmente ou temporariamente o corpo daqueles que partem, mas logo regressarão em outro corpo, em um corpo eterno. E já não teremos problemas no corpo, porque será um corpo eterno. Não ficará doente, nem ficará velho, e nunca morrerá. Representará por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade, ou seja, uma aparência de um jovem. Isso é para toda a eternidade. É este o corpo no qual nós tínhamos que vir originalmente, se o pecado não entrasse a raça humana ali no jardim do Éden. Mas, como todas as coisas cooperam para o bem, tudo cooperou para o bem. Esta experiência de viver em um corpo mortal, corruptível e temporário, é uma experiência única, pela qual esteve passando os filhos e filhas de Deus, para servirem a Deus nestes corpos mortais. E, no último dia, obter então o corpo imortal e eterno. Todos os filhos de Deus estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ou seja, todos os filhos e filhas de Deus, primogênitos de Deus, dos quais Cristo disse: o que é de Deus, a voz de Deus ouve. Ele também disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. São João, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Ele também disse que as suas ovelhas, ninguém as arrebata da sua mão. Ou seja, que mesmo que entrou o pecado no jardim do Éden, a raça humana, com tudo isso, as ovelhas de Deus, os filhos e filhas de Deus, não se perderão, mas viverão eternamente através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Temos visto o mistério da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado durante a manhã. Já do meio-dia em diante, a hora terceira, da hora sexta em diante, da hora sexta em diante, que são 12 do meio-dia, de 11 às 12, começaram trevas sobre a terra. E então, na hora nona, que é das 12 às 3 da tarde, clamou: Cristo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que significa: Deus meu, por que me desamparaste?
Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E então, mais adiante, clamou. E entregou o Espírito ali. Ou seja, o seu Espírito saiu do corpo. Cristo, com o seu corpo teofânico, saiu do corpo de carne e desceu à quinta dimensão. E o seu corpo de carne ficou ali morto. Então foi colocado em um lençol, em um forro, e colocado então em um sepulcro, o qual era de José, um homem rico, ao qual tinha crido em Jesus. Temos visto este mistério da morte de Cristo e por quê ele tinha que morrer para efetuar o pagamento da nossa redenção e poder regressar cada filho de Deus a Deus e à vida eterna. E aonde estão os escolhidos de Deus no último dia? Que seriam chamados, juntados e selados com o selo do Deus vivo e que estarão esperando aos mortos em Cristo que ressuscitem e esperando a transformação de seus corpos, pois aqui estamos neste último dia, esperando o cumprimento dessa promessa, porque Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, nos redimiu, nos lavou com seu sangue precioso de todo pecado e nos deu seu Espírito Santo. E agora estamos neste tempo final, clamando por nossa redenção, pela redenção do corpo, clamando pelo corpo novo que Ele prometeu para cada um de nós. Que em breve todos tenhamos este novo corpo, que em breve todos obtenhamos a redenção do corpo físico e sejamos todos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para mim tem sido um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, lhes dando testemunho do mistério da morte do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. E damos graças a Ele por tudo o que tem feito por todos nós. Que Deus abençoe e lhes guarde. E novamente conosco eu deixo o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Conosco, Miguel Bermudes Marim. Que Deus lhes continue abençoando a todos.